Quando eu falo, meu irmão, tem vários batendo com a depressão, muita fé e motivação. Procuro uma luz, esse mundão de Nike pesado, moleque bolado com o som pesado, tá na condição. O importante nessa vida é que Jesus me deu a mão. E aí o ódio tá tomando conta, tem vários governos que não dá ligança, e a pobreza tá ficando grande, e as pessoas perdendo a esperança. Se mantenha firme, se mantenha calmo, não perda sua alma. Essas horas que aparece quando você tá mais vulnerável. Todo meu foco na correria, só peço pra Deus. Ele me guia, da inveja, ele me liga, de todo mal, ele me guia. Convertemos ao Evangelho, olhar com sinceridade a necessidade do outro e repartir o pão para quem tem fome. Essa é uma das virtudes dos vicentinos que a gente vai ver hoje. Boa noite, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Puxando Conversa. E onde, quando e como surgiu a Sociedade São Vicente de Paulo. Boa noite. A gente agradece o convite de vocês aqui para a nossa Juventude Vicentina. Agradece também o interesse de vocês, porque eles sabem um pouco mais. Então, onde surgiu foi em Paris, na França. Surgiu em 23 de abril de 1833. Aí teve uns fundadores da época lá, foi 6 jovens, com 7 e um rapaz mais velho. Na época, o intuito deles na fundação da sociedade era tentar diminuir a pobreza e amenizar o sofrimento das famílias da época, entendeu? Quem foi São Vicente de Paulo? São Vicente de Paulo foi um sacerdote católico francês declarado santo pelo Papa Clemente XII em 1737. No Brasil, quando surgiu a Sociedade São Vicente de Paulo? Ela surgiu no dia 4 de agosto de 1872. Foi fundada no Seminário Diocesano do Rio de Janeiro, a Conferência São José, a primeira do Brasil. E de lá para cá, mais de 150 anos de história se passaram. Qual é o trabalho desenvolvido pela Sociedade São Vicente de Paulo? O principal trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo é a visita. A visita ao núcleo da nossa obra social. E onde vamos ao encontro das famílias assistidas, na casa delas, ou outros lugares que elas estão. E com nós, assim, a gente leva também, né, a doação, se a família precisa de alguma cesta básica, roupas, ou até mesmo uma boa conversa. Me conte um pouco como são as conferências vicentinas. Os vicentinos, eles geralmente, a gente é dividido em grupos, normalmente é chamado de conferência. A gente realiza ela frequentemente. Toda semana a gente se reúne, as nossas conferências, e ali a gente faz a nossa reunião, né? A gente apresenta os trabalhos que a gente faz na semana, lê o Evangelho, comenta um pouco, e a gente vai discutindo sobre as nossas famílias assistidas. A conferência ela é a base da sociedade. Sem a conferência não existe nada. É a base de tudo. Atualmente, quantos vicentinos atuantes existem aqui em Boa Esperança e quantos vicentinos jovens? Aqui em Boa Esperança, em média, somos cerca de 150 vicentinos, contando com a região rural. E na nossa conferência de jovens, somos 24 jovens vicentinos. Na conferência de vocês, né? Não, tem duas, da não é isso? cidade. Na cidade. Isso. Os jovens já estão contando as duas conferências? As duas conferências. O que é ser um jovem vicentino? Bom, vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o pessoal vai estar vendo vários horários. É o seguinte, o que é ser um jovem vicentino? Primeiro, é uma alegria muito grande a gente ter essa missão, né? De ir até a casa do próximo, a casa do pobre. Eu sempre digo para os meninos o seguinte, que Deus deu o primeiro mandamento para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente cumprir pelo menos o primeiro mandamento da lei de Deus, Deus vai ficar muito feliz. Não que os outros 9 não sejam importantes, são importantíssimos. Mas ser um jovem vicentino é você cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo. E é o que a gente faz. Não só aqui em Boa Esperança, mas em
todas as cidades de Minas Gerais e no mundo inteiro. Qual a missão de vocês, assim? A nossa missão. Muita gente pensa que ser vicentino é levar a cesta básica. A gente tem que levar a cesta básica? Tem. A gente não pode deixar o vicentino... Desculpa, o vicentino não. A gente não pode deixar o assistido passar fome. De forma alguma. Mas a cesta básica é o pontapé inicial para a gente entrar dentro da casa da pessoa, do necessitado. A gente entra, ô Dona Maria, ô José, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então, a gente ficou sabendo que a senhora estava precisando do alimento, a gente trouxe a cesta aqui. Ela vai ficar uma felicidade gigantesca. Repito, não podemos deixar a família passar fome, necessidade. Mas a principal missão da Sociedade de São Vicente de Paulo, além de levar a cesta básica, é acompanhar a Dona Maria, é acompanhar o Sr. João e assim sucessivamente, levar a palavra de Deus lá dentro e acompanhar por um bom tempo. Se precisar de acompanhar pelo resto da vida, a gente vai acompanhar pelo resto da vida. A sociedade, ela tem uma lei que é a seguinte: a gente ajuda 3 meses com cesta básica, mas a gente vai promover aquela família a procurar algo para ela não ter necessidade depois da cesta. Bruno, mas e se passar os 3 meses? Nós vamos continuar ajudando caso a família não consiga algo. Entende? Mas o nosso principal papel da sociedade, tanto da juventude vicentina, quanto dos vicentinos mais velhos, os mais idosos e os adultos, é estar dentro da casa e promover a família. É dar a vara e ensinar a pescar. Não é dar o peixe e nem o óleo para poder ficar. Essa é a missão. E o que vocês desenvolvem aqui na cidade? Nós desenvolvemos visitas aos nossos assistidos, nós temos reuniões toda quarta-feira, de conferência, nós temos o primeiro domingo do mês de missa, fora as reuniões do Conselho Central daqui. As formações, encontros que a gente tem, inclusive agora no final de semana a gente vai ter um, que é para interagir com a juventude, não só a juventude daqui de Boa Esperança, mas de toda a juventude do setor, do nosso central e do nosso Conselho Metropolitano, que vai ser em Bandeira do Sul. E é até chato falar isso, mas a gente tem que colocar na mente das pessoas que ser vicentino não é levar a cesta básica, e que a gente não fica só fazendo visita e só indo na missa. Nós temos o nosso, claro, a Santa Missa é essencial, é o principal para a gente se alimentar, né? O nosso corpo com o corpo de Jesus Cristo. Mas nós fazemos uma bagunça organizada muito gostosa, a juventude, né? A gente roda esse Brasil aí em encontros e muitos encontros. E é nesses encontros que eles saem conhecendo milhares de jovens. E aí você vê e fala assim, ó, poxa vida, eu achei que era só a minha conferência de jovens que existia. Não, existem muitos jovens vicentinos pelo Brasil e pelo mundo. Vocês que são jovens vicentinos, que levaram a esse chamado? Queria que cada um respondesse. Então, sobre essa questão aí, cada um, eu acho, né, para mim, cada um tem um motivo diferente. Né? Eu, particularmente, eu vou ser bem sincero, quando eu entrei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu entrei assim, não vi muitos jovens, meu primeiro encontro não foi uma conferência, não foi assim uma base, foi uma viagem que a gente fez. Então, tinha poucos jovens lá, eu fui convidado para ir, fui. Aí eu falei, eu não vou ficar aqui, eu não vou participar desse negócio. Só que tipo, antes de eu voltar para minha casa, uma coisa tocou em mim e falou, você tem que seguir, segue, às vezes dá certo, às vezes você gosta. Aí, depois desse dia, eu nunca saí. Esse ano, vai completar 5 anos que eu faço parte da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, é uma coisa assim que mexe particularmente. Às vezes acontece alguma coisa ali que você vai a algum encontro, algum evento que tiver ali, você não está animado, mas você vai ali, nossa, me animou. Sociedade, vamos dizer assim, na nossa linguagem, é foda. Entendeu? É muito legal. Então, eu fui convidado recentemente, aí eu achei interessante, vi muitos jovens desse grupo também, achei interessante e resolvi entrar para ajudar também. Quanto tempo faz? Fala pra eles. Faz um mês que eu estou no Vicente. Ele é super recente. Bom. Eu ia fazer parte uns anos atrás, só que aí eu comecei a trabalhar, eu parei de ir. Aí a vida me chamou de novo para voltar. Aí eu sempre quis vontade de voltar, aí eu vou voltar. Faz 7 meses que eu voltei. É
meu nome é Júlia, eu entrei para a Sociedade São Paulo através de uma família, né? Minha família já vem um caminho longo de vicentinos. Eu tinha, né? Perdi recentemente um bisavô. E a vontade dele era que eu trilhasse um caminho futuramente para seguir o que ele deixou. Então eu achei bem bonito e realmente o nosso trabalho dos vicentinos são muito assim, emocionante, né? Você entrar na casa de alguém ali, ver tantas pessoas passando fome, às vezes uma carência, ou às vezes precisando de uma conversa, você poder realmente chegar ali, sentar, conversar e ver a pessoa, assim, perdendo de felicidade. A gente vê o sorriso no rosto do assistido, já é muito gratificante para nós. Muito gratificante. Então, assim, o nosso trabalho sentindo é sempre fantástico. São pequenos gestos, mas que fazem uma diferença gigantesca. Eu me chamo Manuela, eu entrei para a sociedade em 2020. Peguei um tempo meio custoso, porque foi a pandemia, né? Mas não me deixei abalar em nada, gente, todos nós que permanecemos firmes, porque quando a gente disse sim, a gente disse um sim para a vida toda. Eu fui convidada pelos meus amigos, pela GG, eu já fazia parte de um outro grupo de jovens, só que ela me convidou para fazer parte da conferência. Foi paixão à primeira vista, porque eu entrei toda entusiasmada, com vontade de ajudar em tudo. Até hoje, o que me der eu tô fazendo, porque eu sou cheia de trem na cabeça, mas cada dia eu tô arrumando mais coisa para ajudar, mas tô fazendo. Aí, foi assim, então já faz 3 anos. E fala qual é a sua função hoje na sociedade? Eu sou coordenadora da Comissão de Jovens aqui do Conselho Central de Boa Esperança. E estamos aí. Meu nome é Geislaine, eu estou faz 11 anos na Sociedade São Vicente Paulo. Entrei quando eu era criancinha e eu vi que os vicentinos eram muito acolhedores com a gente, sempre cuidadoso. E eu me apaixonei pela sociedade e estou até hoje. Eu acho que eu vou levar para a vida inteira. Tanto que eu já estou faz 11 anos aqui e nunca desisti. A sociedade é uma verdadeira família, né? Lá, acho que nós todos aqui criamos uma irmandade muito grande. É a nossa segunda família também, né? E na conferência a gente torna amigos também. Muito bem. O meu é Bruno e eu sou o coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Metropolitano. O que é isso? Vou tentar explicar rapidinho. Nós somos divididos por setores. Nós temos o central, que cada cidade tem um central. Então tem o central de Boa Esperança, o central de Alfenas, o central de... Enfim, de qualquer cidade tem um central, certo? E desses centrais tem o metropolitano, que é a metrópole que abrange todas as cidades. Que no caso, a sede é em Varginha, mas o nosso metropolitano é de Pouso Alegre. Então eu sou o coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Metropolitano. Eu tenho nada mais e nada menos do que 73 cidades que eu tenho que passar visitando, fazendo essa missão de fundar conferências de jovens e ajudar as conferências que já existem no que eles precisarem. Bom, o que me levou a ser vicentino? Eu entrei, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 30, com cara de 18, claro. Obrigado. Só que fios de cabelo branco, gente, mas isso aqui é de loucura, é de correria. Aí o que acontece? Eu entrei na CCA. CCA é Conferência de Crianças e Adolescentes. Porque tem também os pititinhos. Começa lá nos pititinhos, depois passa para ser jovem, depois passa para os adultos, e os adultos para os velhinhos. E eu comecei na CCA, eu fui presidente da conferência. Então, tipo assim, já me jogaram lá dentro, você vai ser o presidente. Eu falei, gente, eu não sei de nada, o que está acontecendo? Daí, de presidente, eu fui, já passei todos os cargos, já fui tesoureiro, já fui secretário, já fui coordenador lá do meu central também, que é hoje o papel que a Manuela assume. E depois eu fui coordenador da Comissão de Jovens e hoje eu estou como coordenador da Comissão de Jovens no Conselho Metropolitano, que é uma responsabilidade, assim, gigantesca. A minha mãe, tadinha, minha mãe já me entregou para Deus e falou, filho, vai, vá com ele.
Porque faz o quê? Eu nem sei qual foi o final de semana que eu estive com eles lá na minha cidade. Eu cheguei de viagem na semana passada, hoje eu já estou aqui, e aí eu só falo por áudio: mãe, ó, tô em tal cidade, em tal lugar, filho, fica com Deus. E vai com Deus. Mas é muito gratificante. Antes de chegar aqui hoje em Boa Esperança, eu estava lá em Santa Rita do Sapucaí, num outro evento, lá com a juventude também. E antes de vir para cá, era para eu ter passado em Carmo da Cachoeira, que é lá do outro lado, indo para Belo Horizonte. Mas ia ficar muito apertado para a gente chegar aqui na hora certa. Aí a gente cancelou lá e nós estamos aqui. Mas é isso, onde tudo começou. O nosso carisma de serviço científico. As visitas domiciliares são uma grande missão dos vicentinos. Como dizia São Vicente de Paulo, não sei quem é mais carente, se é o pobre que pede pão ou o rico que pede água. Qual a experiência de vocês com as visitas? Visita é uma parte muito importante da conferência, né? Complementando o que a gente falou antes, é na visita que a gente tem contato com o assistido, que a gente sabe a necessidade dele, que a gente conversa certinho com ele. A gente vai na casa do nosso assistido, mas principalmente a gente respeita a casa do assistido. A gente respeita a crença dele, a gente respeita o lar dele, a gente respeita a situação que ele vive. A gente não entra na casa do assistido olhando assim, nossa, o que é aquilo ali? Isso não é uma coisa de ser vicentino. De sujeira, cheiro ruim. Não, isso não existe. A gente está lá para ajudar, para acolher a pessoa da maneira que ela tiver. Seja qualquer circunstância, a gente está lá. Principalmente quando a gente vai fazer uma oração na casa do assistido, a gente pergunta, a gente pode fazer tal oração? Porque temos que respeitar para ver se o nosso assistido não se sentir ofendido. Tá? E realizar uma visita é uma coisa que você sente o porquê de você ter dito o seu sim. Você vê a total mudança que você pode estar fazendo aqui na vida de uma pessoa. Você vê que o que você estiver passando seja, você é muito grande, mas você vê a situação da pessoa ali, você vê que o teu problema não é nada. Não é nada. Então, pra mim, a experiência de uma visita é gratificante. E ver como a pessoa fica quando a gente vai lá, conversa com ela, se disponibiliza para ajudando, sabe? É gratificante ver a família dela feliz, sabe? Principalmente, igual o Bruno falou, a gente vai lá para levar um alimento, mas principalmente às vezes a pessoa está com fome de comida, mas está com mais fome ainda de Deus. Então a gente alimenta também a fome dele de Deus. E é bom frisar que, quando se diz crença, a Conferência Vicentina, os vicentinos, nós assistimos o católico, o evangélico, o do Umbanda, qualquer religião. Qualquer religião. Deus é único, o nosso Salvador. E não vai ser quem somos nós para poder discriminar e falar assim, não, você evangélico vai pedir para a sua igreja, não para nós. Nós não temos isso. Tanto que nós temos assistidos de todas as crenças. De todas as crenças. A campanha da fraternidade deste ano nos apresenta dados alarmantes no Brasil. A fome vem aumentando na mesma proporção em que aumenta o comércio de armas. Como vocês avaliam essa situação? Então, essa pergunta é um pouco até desafiante de responder. Por quê? A gente entra na parte política da coisa. E eu sempre falo que política, religião e futebol, a gente não se discute, cada um tem o seu, né? Mas já que vocês perguntaram, vamos lá. A CNBB, né, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, obrigado, já tinha esquecido a sigla. Eu lembrava que era Bispos do Brasil da conferência. Ela fez essa pesquisa, só que eu queria até ter pesquisado antes para poder trazer dados aqui, né? Não, gente, pessoal de casa, pelo amor de Deus, não estou falando de
de fulano do partido tal, de ciclano do partido tal. Mas, infelizmente, o que eu vejo hoje, o que eu vejo na mídia, tanto que eu sou estudante de jornalismo, então eu estou falando uma coisa que é verídico. Eu acho, na minha humilde opinião, que a CNBB nem poderia entrar nesse assunto de pesquisas, que a fome hoje está no mesmo nível do armamento, né? Por quê? Isso, exatamente. Porque a gente tinha antes, né, um presidente que tinha liberado as armas, não liberado as armas, liberado, né, a documentação, tudo certinho para qualquer um ter uma arma. Isso, a legalização, muito bem. E a gente vê, é triste isso, a gente vê que a Conferência dos Bispos do Brasil é do lado da esquerda. Você tá ficando louco falar umas coisas dessas? Infelizmente, é do lado da esquerda. É do lado da esquerda. A gente vê claramente do que aconteceu naquele fato que o presidente, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi até a Aparecida do Norte e houve polêmicas gigantescas lá e aconteceu aquele tanto de coisa que todo mundo viu. E isso é complicado, porque na minha opinião eles não tinham que se ficar de lado nenhum, tinha que ser neutro, né? E aí vai e lança uma pesquisa dessa. Tanto que eu pesquisei para poder ver se realmente era verdade, para trazer números, porque nós que estudamos jornalismo, a gente faz uma notícia baseada na pesquisa. Então eu não achei nada, não achei, até vou entrar depois no site do Conselho Nacional do Brasil, da nossa sociedade, para poder ver se eu consigo achar alguma coisa. Mas não é que eu estou falando que eles estão exagerando. Não é isso. Só que aí eu deixo uma pergunta aberta, até mesmo às vezes para o padre responder. Será que a CNBB já teve a curiosidade de saber do Conselho Nacional do Brasil e do Conselho Geral Internacional, que é lá na França, da Sociedade de São Vicente de Paulo, uma pesquisa de quantas famílias a Sociedade de São Vicente de Paulo tirou da extrema pobreza hoje? Eles nunca quiseram saber. Mas, por política, quiseram saber que o Brasil está num nível muito grande de desemprego, de fome, e que está no mesmo nível das armas. Aí fica complicado de responder. Mas, assim, o que eu quero dizer é que nós fazemos a nossa parte. E que são milhares e muitas famílias que a Sociedade de São Vicente de Paulo ajuda. E já ajudou. E seria bom eles terem também esse gráfico mostrando, né? Porque falar uma coisa é muito fácil, mas a gente tem que saber os dados, né? Para a gente poder responder certinho. É a mesma coisa que em 2000 falaram que o mundo ia acabar. Muitas pessoas falaram que o mundo ia acabar em 2000. Nós estamos em 2023. Até hoje não acabou. E tomara que não acabe. Entendeu? Então são pesquisas. Mas a pergunta, o questionamento que eu faço é esse. Parece que não que eles estão implicando com a gente, não é isso. Mas, e eu falo isso também da igreja, que é bom falar. Tem muitos padres, infelizmente, que na hora que você fala Sociedade de São Vicente de Paulo, eles fingem que não sabem. Aqui, graças a Deus, nós temos o padre Luciano. Padre Luciano, ó, nosso coração. O senhor está vendo esse vídeo aí? Porque ele nos acolheu de uma maneira gigantesca. Gigantesca. E tem padres que fingem e não apoiam a Sociedade de São Vicente de Paulo. E não só padres. Nós temos bispos também. Então, na hora que eu vi essa pergunta, eu falei assim, poxa, mas cadê os dados? Cadê a comprovação do negócio, né? Eu falei, vamos responder. E se depois algum bispo quiser vir questionar, questione comigo, o coordenador aqui, é isso. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, tá bom? É isso. Vicentino foi para sempre será, mesmo que hoje vocês não estejam atuando? Muito bem. Uma vez Vicentino, vai ser Vicentino para o resto da vida. Vou te dar um exemplo muito claro. O padre. Padre, uma vez padre, ele vai ser padre para o resto da vida. Independente se ele vai largar depois o sacramento, que hoje, infelizmente, a gente vê muito que acontece isso, né? De padres que fazem coisas aí absurdas. Não estou criticando, pelo amor de Deus. Não é isso, não é polêmica. Estou falando a realidade, né?
E ele vai ser padre pro resto da vida, independente se ele casou, depois se ele teve filhos, que já aconteceu isso, e recentemente, mas Vicentino uma vez, a vida inteira ele vai ser Vicentino. Bruno, mas como assim? Não está participando mais da conferência. Ele assinou um termo, assinou não, desculpa, ele leu um termo de responsabilidade daquele cargo. É quando ele vai ser aclamado. Né? Isso. Ele deu o seu sim. Entendeu? Sim é pro resto da vida. Pro resto da vida. É que nem o batismo. O batismo é um único batismo. Você foi batizado católico, evangélico, enfim, o batismo, um único batismo está no resto da vida. Então, Vicentino pro resto da vida. E assim, quem jovens que quer ser vicentino, como que deve fazer? Com quem conversar? Aqui no Esperança, em outras cidades? Como que funciona? Vou ver a hora. A gente tem uma página no Instagram, chama Juventude Vicentino BR. E por lá você pode estar mandando mensagem, a gente vai estar conversando com você, passando o dia, passando o horário, mas eu vou estar falando aqui com vocês. A nossa conferência reúne toda quarta-feira, às 19 horas, lá na Escola Estadual Silvio Mesquita. Quem tiver vontade de conhecer mais, quem tiver vontade de participar, nós vamos estar de braços abertos e de coração também para estar recebendo vocês. Não temos uma idade específica para isso, não. Muitas crianças, quando nascem, já são filhas de pais vicentinos. Muitos pais vicentinos têm o costume de já estar levando seus filhos bebezinhos para participar da conferência. E quando cresce, a gente, tipo assim, o amor continua, então a vontade é só prosseguir, continuar os passos do pai, igual a gente falou, continuar o passo do vô dela. Então, é uma coisa que é um legal. Então, basicamente, temos a comissão das conferências de crianças e adolescentes, que é o CCA, e a gente vê várias criancinhas petitinhas de 6, 7 anos, e é maravilhoso. O GG entrou no CCA, com quantos anos? Acho que foi 10, 9 ali. E o mais importante é que eles fazem praticamente o mesmo trabalho que a gente faz. Eles mesma realizam coisa. visitas, é a mesma coisa. Campanhas de quilo, batendo de porta em porta para recolher o alimento. Recolher alimento. É uma coisa que é fácil de você participar. E vai ser muito gratificante pra gente. A Se gente vocês que quiserem é da acompanhar. juventude, a gente convida vocês também. Vocês com interesse. O pessoal tá chamando lá no Instagram, como ela falou, que a gente vai dar o apoio. Quem quiser participar, se interessar. Quem sabe fundar uma próxima conferência de jovens aqui, nesse grupo, né? É ótimo. Uma coisa importante que veio na minha cabeça aqui agora. E o salário? E o nosso salário? O povo é muito curioso em relação a isso, né? Eu sou fichado na Sociedade São Vicente de Paulo, nem todos vocês são fichados, né? Com registro, com carteira e tal. Não existe isso, gente. Isso aqui é um trabalho. Isso. Eu não vou falar a palavra voluntário. A palavra voluntário, eu não gosto da palavra voluntário. Isso daqui. Isso, garota, muito obrigado. Isso aqui é vocação. Nós somos uma rede de caridade. Exato. E nós não recebemos. Bruno, você sai lá da tua cidade de Carmo da Jaguara e roda esse Brasil inteiro e você não ganha R$1. Não ganha e nem quero. E nem quero. O que a nossa mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Isso significa então que você gasta do seu dinheiro? Não. A gente tem todo um aparato, nós somos bem preparados para isso. Eles dão assistência para nós trabalharmos e a gente trabalha, mas nós não recebemos, tá, pessoal de casa? Então não entra pensando, o salário é bom, tá? Não. E nós não ganhamos R$1. Muito pelo contrário, a gente ganha, e muito. Cada dia um pedacinho, 1 centímetro no terreno, no céu. Essa é a nossa maior recompensa. Tá bom? Os mesmos dias que quando todas as vezes que você fez aos pobres e pequeninos, foi a mim que você fez. Então, acredito que a gente pode ter certeza que a gente tem um lugarzinho preparado lá. Com certeza. Amém. 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 Nós
Puxando Conversa, né? Queremos agradecer muito a presença de vocês, você, Bruno, que veio lá da sua cidade, Que se isso. disponibilizou neste momento para estar aqui, para vir da sua cidade, vir aqui com a gente, né? Agradecer a cada jovem que também, né, esteve aqui com a gente. Quero deixar uma lembrancinha aqui para vocês. Olha, obrigado. E essa lembrancinha, ela veio lá de Israel. De Israel? De Israel. Ah, eu vou abrir então aqui ao vivo que eu vou mostrar pro povo de casa. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Olha aqui, gente. Meu Deus, como já saiu aqui. Jerusalém. Cadê? Deixa eu chegar ali perto do cameraman. Vou mostrar aqui pro povo de casa. Tá focando aí? Tá aparecendo? Olha isso. Ah, e outra. Pessoal de casa agora que tá assistindo também, pra gente finalizar. Venha conhecer o nosso trabalho, viu, gente? Não tenha medo. Não tenha medo. Deus já te chamou, ó, várias vezes. Várias vezes. Não deixa de chamar de novo, não. Porque o próximo cutucão pode ser doloroso. É assim que funciona, né? E é isso. E vamos terminar com o nosso cumprimento, que a gente sempre faz quando a gente encontra um com o outro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Teresa de Calcutá dizia: quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, mas sim porque nem eu nem você deu a ele o que ele precisava. Pense nisso e até o próximo. Puxando Conversa!